Irmãos, é uma felicidade imensa, uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui na igreja de Campo Alegre. Eu confesso a vocês que a minha vida praticamente foi toda aqui, né? A minha infância, toda a minha juventude foi aqui em Campo Alegre. Tanto é que os meus pais moram aqui. Aliás, a minha esposa e meu filho mandou um abraço para vocês também, que estão lá em Arapiraca. E para complementar mais a alegria, ele completou idade nova ontem, completou 14 anos e fizemos uma grande festa lá. Junto com o PG, a consagração, e até o pastor nos acompanhou. Bom, meu nome é Jurandir, todos já conhecem, né? Congrego lá em Arapiraca. E sinto muito honrado, né, de passar a mensagem mais uma vez aqui, compartilhar com vocês o pão da vida. E fico muito feliz, irmãos, por fazer parte desse ministério. Não é uma tarefa fácil, envolve muita responsabilidade, muito compromisso, mas é gratificante quando você vê o agir de Deus e o Espírito Santo na sua vida e na vida daquelas pessoas que fazem a obra de Deus por amor. E nesse momento eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para a nossa mensagem dessa manhã. Lá no livro de João 14, e o versículo 15. E logo após nós vamos para Tiago 1, 22. Primeiro João, né? Evangelho de João 14, versículo 15. Mas antes da gente iniciar a nossa mensagem, nós vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Amém? João 14, 15. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez o Senhor ouvir as nossas preces, ouvir as nossas orações e conceder todas as nossas necessidades. Obrigado por esse sábado, de estarmos aqui na tua casa para expressar o nosso amor por tudo que temos de bom, às vezes, nas nossas vidas, mas só o Senhor que nos faz ter o prazer de te adorar e de te honrar. Então, nesse momento, o teu Santo Espírito seja o nosso professor e o nosso instrutor, em que nós vamos estudar agora na tua mensagem, e tudo seja para a honra e a glória do teu santo nome, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa manhã vai ser sobre obediência. E através dessa obediência, nós vamos tirar alguns princípios para nossas vidas, algumas lições, e como realmente devemos obedecer a Deus e obedecer também ao nosso próximo. Nós aprendemos também na lição como devemos ter amor uns pelos outros e como a justiça de Deus ela envolve todo esse contexto na vida do cristão e na vida daquelas pessoas que decidem obedecer de uma forma especial. E a primeira passagem aqui em João 14, 15 diz assim, irmãos: se vocês me amam, ou se me amais, guardarei os meus mandamentos. E aqui há um princípio a ser seguido. Se. Aqui é uma condição. Jesus ele dá uma condição para cada um de nós. Através dessa condição, envolve também um amor de fazermos aquilo que tem que ser feito. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. A obediência, irmãos, ela envolve vários benefícios. Mas antes da gente entrar nesses benefícios, eu gostaria que vocês abrissem também aí em Tiago, capítulo 1, 22.
Tiago 1:22, a palavra de Deus mostra o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A maioria das pessoas, irmãos, vivem de uma forma que Deus, ele muitas vezes não vai se agradar. Porque é muito fácil você falar que ama Deus, é muito fácil você falar que ama as pessoas, só por falar, né, da boca para fora. Mas será que realmente o seu coração está de acordo com aquilo que você fala? Está em concordância ou em harmonia? Eu não conheço, mas Deus conhece tudo, Ele sabe tudo. E aprendemos também, irmãos, que a nossa vida ela não só se resume em teorias, mas também em práticas. Porque quando o Tiago diz aqui, se eu sou um ouvinte da palavra, e muitas vezes eu não sou um praticante, isso quer dizer que falta algo na minha vida a ser exercida, a ser desenvolvida. Pois cada vez que eu torno a palavra do Senhor praticante, então eu vou adquirindo automaticamente vários benefícios na minha vida. Tanto é que quando Jesus fala dos mandamentos, esses são os requisitos principais na vida do cristão: observar, guardar e praticar os mandamentos. E quando a gente vai para o lado religioso, para os evangélicos, vamos colocar assim, existe uma forma resumida daquilo que Deus determinou, os mandamentos, a lei moral, que são amar a Deus e amar ao próximo. Mas eles esquecem que os 10 mandamentos, eles ainda estão em vigor. Eles são válidos. Eles não foram extintos, eles não foram anulados na cruz, como muitos falam. Ah, irmãos, a lei foi abolida na cruz. Será? Eu não concordo. Então essas pessoas, elas se envolveram de uma forma tão, vamos colocar assim, resumida, naquilo que Deus ainda, Ele não colocou em extinção, não aboliu, que eles seguram firmemente, veemente e acreditam que só o que importa é amar a Deus e amar o próximo e acabou. Mas esquecem que os mandamentos, irmãos, Deus ele determinou para nós, não só para os judeus, como muitos também falam, né, os judeus, os israelitas, não. É o dever de todo homem guardar os mandamentos, todos, sem exceção. E por que agora eu vou tirar aquilo que Deus colocou na sua palavra e agora eu vou distorcer aquilo que não era para mim fazer? Nós temos um problema, e um problema muito sério. E aí é uma das formas de desobediência do ser humano em colocar aquilo que Deus não determinou. E pelo contrário, a obediência, ela faz com que eu me apegue mais a Deus. Ela faz com que eu ame mais os seus mandamentos. Ela faz com que eu seja uma pessoa diferente. E muito, muito mais ainda, eu andar na contramão do mundo. Ou seja, ter a minha conversão. Mudar de lado. Mudar de rota. E vocês podem perceber que cada vez mais o lado religioso ele está aumentando, está crescendo. E todos dizem que Deus está ali. Todos falam que a verdade está contida ali. E biblicamente falando, outro problema maior é esse. Que o que eles ensinam, muitos não estão de acordo com as colunas da verdade na Bíblia. É triste falar isso, mas é a realidade que nós vivemos. E eu aprendi outra lição importante, irmãos. O ser humano que escolhe fazer as suas próprias vontades, ele está traçando um caminho muito perigoso. E eu lembrei de uma frase muito importante que eu levo comigo para sempre. Aquele que não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E é verdade. A realidade é essa. Se eu e você não sabemos o que queremos, qualquer caminho serve.
desde que fale de Deus. Mas eu escolhi o caminho correto. Vocês escolheram o caminho correto, de seguir a Deus, guardar os seus mandamentos e amar as pessoas também. Porque a nossa vida não se resume só no nosso particular. Envolve pessoas, envolve almas para Cristo. E agora vamos citar, irmãos, alguns benefícios da obediência. O primeiro benefício, ele envolve o meu e o seu crescimento espiritual, através da nossa obediência. Então, quanto mais eu busco, quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais eu vivo ali em comunhão, em oração, o meu crescimento espiritual ele vai elevar cada vez mais. E aí há uma transformação. Esse é o primeiro. Crescimento espiritual. O segundo, ele envolve uma relação mais profunda com Deus. A minha relação com Deus, ela vai cada vez mais se expandir. Ela vai entrar numa dimensão tão grande que um dia, quem sabe, nós seremos igual a Enoque, que não passou pela morte. Então, Enoque, ele tinha uma relação tão íntima com Deus que ele chegou ao ponto de Deus dizer assim: não, a minha casa está mais perto do que a sua, então vamos comigo. E ali ele não passou pela morte. Deus o amou tanto, o envolveu tanto, que preferiu levá-lo do jeito que ele estava ali naquele momento. E ele foi com Deus. Enoque andava com Deus. Elias, Eliseu, foram profetas que realmente, irmãos, ele tinha uma intimidade com Deus. Hoje não é diferente. Mas parece que as distrações do mundo, irmãos, faz com que a gente perca o nosso foco. As distrações do mundo, ela está tirando a nossa credibilidade com Deus. Nós estamos, em algum momento, nos contaminando com aquilo que não é para agradar a Deus. As redes sociais, claro que são bênçãos, mas muitas vezes a gente tira mais tempo para aquilo que não é prazeroso para Deus. Aquilo que não é de acordo com o que Deus quer. A gente perde o foco um pouco. Mas aí é onde vem a confissão e o arrependimento, e a gente pode voltar a continuar no mesmo rumo. O outro benefício, ele envolve paz interior. Quando você tem paz com Deus e com as pessoas, isso é uma obediência. Isso é um benefício que você ganha quando você tem paz. Existem algumas pessoas que quando vê alguém, dizem: rapaz, aqui fulano é tão calmo, é uma pessoa tão serena. Mas por quê? Porque aquela pessoa ela mantém um controle. Ela tem o seu controle emocional ali em dias. Ela não se desespera por qualquer coisa. Hoje em dia o mundo está tão agitado que qualquer coisinha estoura, se explode. O temperamento é forte. Às vezes até machuca o irmão, só com a atitude, né? Só com a ação que ali envolve ali a euforia. Irmãos, o mundo hoje vive de uma forma extremamente agitada. As pessoas vivem numa ansiedade tão grande que tanto prejudica a sua saúde física e emocional, como prejudica ao seu próximo. Agora, quando você introduz a palavra na sua vida, quando você tem uma relação em oração com Deus, em comunhão, a sua ansiedade você consegue controlar. Claro que muitas vezes nós somos falhos, somos pecadores. Nós temos uma tendência ainda um pouco de cair. Mas quando fixamos na palavra, o nosso emocional, ele vai ter um equilíbrio. Nós viveremos mais um pouco equilibrados com aquilo que nós estudamos, aprendemos e passamos também para as pessoas. O outro benefício é bênçãos e proteção. Esse é muito bom. Porque quando
A palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra, é porque a sua proteção ela já está garantida. Quando você começa a ter, né, esse prazer, esse momento de comunhão com Deus. E Ele livra mesmo. A gente às vezes enxerga alguns livramentos, mas e os que a gente não vê? São muitos. Poderia não estar aqui hoje, né, com o meu percurso de Arapiraca para cá é muito grande, é longo. E os livramentos que Deus me deu até chegar aqui foram muitos. E durante toda a semana que nós passamos, né? A nossa obediência envolve também essa proteção e as bênçãos que Ele nos concede todos os dias. A outra também, irmãos, que é muito importante, é o testemunho para com os outros. O nosso testemunho, ele conta muito, sabia? O nosso comportamento, o nosso estilo de vida, no que comemos, no que vestimos, no que bebemos. Em Coríntios fala, né? Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façam isso para a honra e glória de Deus. A obediência envolve isso também. O que eu e você fazemos, o que nós pensamos ou agimos, ou vai trazer benefícios ou malefícios, ou para a minha saúde, ou para a minha vida espiritual. A escolha é minha e sua. Eu e você escolhemos o que queremos, desde que não aflinja os princípios de Deus. E por último, a minha obediência, a sua obediência, ela tem que ter uma direção e um propósito. Porque se eu obedeço a Deus e eu não tenho em mente o que eu quero e qual é o propósito disso, não vai valer de nada. Tudo na nossa vida, irmãos, envolvendo o lado espiritual, tem que ter um propósito. Tem que envolver coisas que realmente vale a pena, seja prazeroso viver. Não é só você ser um cristão e viver assim, irmãos, tá bom, eu já vou estar salvo. Não é assim. A salvação envolve muitas coisas. E uma delas é a obediência e seguir uma direção correta e viver um propósito. Isso que vem muitas vezes na minha mente martelando o que eu realmente devo fazer. O que ainda precisa ser mudado na minha vida, ser transformado, aquilo que ainda não agrada a Deus, tem que ser tirado da minha vida. Tem que ser arrancado. Agora vai depender das minhas ações, vai depender da minha comunhão, do meu relacionamento, da minha conduta individual e do meu testemunho também. Sem isso, eu não posso dizer que sou um cristão, porque envolve muitas coisas. Quando eu estudo um pouco a história de Paulo, irmãos, eu vejo que Paulo também foi uma pessoa que, logo no início, ele tentava matar os cristãos, dizendo que era em nome de Deus, e aí ele teve que passar por essa experiência, né? De ver a luz de Cristo ali, derrubando ele ali, caindo por terra. E o próprio Jesus diz, eu sou o Cristo, aquele a quem você persegue. Olha só que transformação Deus fez na vida de Paulo. E agora de perseguidor, passei a ser perseguido, que muitos tinham medo de Paulo, que era Saulo antigamente. Antes era Saulo, né? Depois foi Paulo. Ele teve a sua conversão garantida e a sua obediência também, irmãos, ali à risca. Ele foi um homem determinado, foi um homem que se preocupava com as pessoas, foi um homem que realmente evangelizou até o último dia da sua vida, até custar a sua própria vida. E aí eu pergunto, irmão, nessa manhã, eu e você, será que estamos dispostos a viver esse evangelho, nem que custe a nossa própria vida? Ou preferimos ficar no comodismo, relaxar, achar que tudo está normal, achar que a minha vida está ótima, para que mais do que isso? Eu mesmo não me conformo com a minha vida. Eu não me conformo de jeito nenhum, irmãos, vendo as pessoas morrendo lá fora espiritualmente, e eu não poder fazer nada. Não me conformo. Porque o meu objetivo é resgatar almas. O meu objetivo é falar do amor de Deus para as pessoas. Por mais que seja difícil, por mais que eu tente
renegar ali, por mais que eu tente voltar atrás, mas não, Senhor, não é a minha vontade, é a tua. É a sua vontade, não a minha. Renúncia. Irmãos, obediência envolve renúncia. Envolve você tirar aquilo que não deve estar presente. Tirar o negativo e colocar o positivo. Isso envolve obediência. Houve um caso, irmãos, na minha vida que eu tentei sair do foco. Eu tentei dizer, Senhor, não quero mais. Já chega. Não quero. Quando eu fiz a minha conversão com Deus, eu fiz uma aliança com Ele. Eu disse assim, Senhor, quando eu me batizar, eu quero todos os dias escrever para o Senhor. As irmãs ali até sabem, né, irmã, da história. Até hoje, irmãos, vai fazer 8 anos, eu continuo escrevendo para Deus. Mas chegou um ponto que eu disse assim, não quero mais. Acabou. Agora eu quero seguir a minha vida. A minha esposa ficou até brava comigo. Ela disse, é o que tu está dizendo? Tá bom, quero mais não. Mas aí, irmãos, não é a minha vontade. Aí eu recebi o que eu merecia receber. Mas isso foi para mim aprender, irmãos, levar um puxão de orelha, que a obra não é nossa, é de Cristo. Nós somos só os instrumentos nas mãos dele. E aí eu voltei atrás, pedi perdão, me arrependi, confessei ali e disse, Senhor, me perdoe, não era para eu fazer isso. Às vezes, irmãos, a gente precisa ser puxado a orelha para ter esse prazer, irmãos, esse amor de evangelizar as pessoas. Falar do amor de Deus para elas. E quando você e eu passamos por essa experiência e viver realmente uma obediência, as coisas elas vão fluir naturalmente, sem você perceber. Mas as pessoas que estão ao seu redor vão perceber a sua transformação, a sua mudança, o seu comportamento, o seu caráter e o seu estilo de vida. A obediência ela não pode ser exercida de uma forma mecânica. Hoje em dia as pessoas vivem mecanicamente usando a palavra de Deus sem ter lógica, às vezes, sem lógica. Aí eu fico me perguntando, Senhor, toda vez é isso, toda vez esse repeteco, toda vez isso. Meu Deus, é mecânico, não é assim que as coisas de Deus funcionam. Você pegar um texto, falar daquele texto e todas as vezes repetir. Isso é mecânico, não é assim que Deus trabalha. Não é assim que nós devemos trabalhar. Quando você vive de uma forma automática, isso não agrada a Deus. Mas antes você vai decepcionar Deus e principalmente entristecer o Espírito Santo. A obediência, ela envolve primeiramente amor. Se você não obedecer por amor, você não vai obedecer de outra forma. Não. É por amor. Quando você sente aquele desejo no seu coração que começa a arder, e você sente aquela vontade, é porque você está fazendo por amor. Então, esse amor, ele vai trazer frutos bons. Você vai produzir frutos, e mais frutos, e mais frutos, e assim vai, ó. E vai crescendo. O que a palavra diz? Pelos seus frutos o conhecereis. Então, existem os frutos ruins e os frutos bons. Quando eu faço por amor, aí eu vou ter frutos bons. Agora, quando eu não faço por amor, os frutos eles vão ser todos ruins ou estragados. Como diz a vinha lá em Isaías, né? A parábola da vinha. Uvas bravas. O que vai determinar na minha e na sua vida são as minhas ações, são as minhas escolhas. O que você escolhe já está determinado. O bom ou ruim você vai ter que receber. Por isso, irmãos, que a obediência ela tem que ser vivida todos os dias. Todos os dias. E através dessa obediência é onde eu e você
refletimos e produzimos o próprio caráter de Cristo. Porque sem esse caráter, eu não sou um cristão. Sem esse caráter, eu não posso fazer a vontade do Pai. Lá em João 6,38 diz que Jesus foi enviado pelo Pai porque foi a vontade do Pai dele estar aqui na terra. Então, Jesus obedeceu porque foi a vontade do Pai e não a vontade dele. Então, se nós tivermos, irmãos, essa consciência em nós mesmos de que não é a nossa vontade, e sim a vontade do Pai, é porque a vontade dele tem que prevalecer nas nossas vidas. Obediência, amor, dedicação, competência e, acima de tudo, respeito. Se você não respeitar os princípios de Deus, se você não respeitar o próprio caráter de Deus, você vai ser uma pessoa desobediente e desonesta. Se você não viver, irmãos, esses princípios na sua e na minha vida, temos que reavaliar o nosso conceito físico e espiritual. Eu quero finalizar, irmãos, com a história que eu vivi. E não foi muito boa. Não foi muito boa. Mas isso foi porque eu não obedeci. Eu quero finalizar contando o que eu passei quando era na minha infância, sabe? A minha mãe, ela tinha sempre um costume de dizer assim, olha, não vá, não vá. E eu era muito desobediente. E eu sempre afligia as regras que ela determinava na minha vida. E aí eu e meu irmão andavam juntos, nós andávamos muito juntos. Só que às vezes o meu irmão não gostava de andar comigo. E nesse dia aconteceu uma coisa terrível. E a minha mãe disse, olha, não saia, deixa o seu irmão ir sozinho, não saia, não vá. E eu fui. E aí durante a trajetória, eu não sei se vocês lembram, lá na usina Porto Rico tem um açude lá. A gente gostava muito de tomar banho nesse açude. E aí eu era pequenininho, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, eu não sabia nadar. E aí eu fui com meu irmão brigando, mas eu fui com ele. E então quando nós chegamos lá no local, ele resolveu atravessar o açude, e eu fiquei. Mas como eu era muito teimoso, eu queria também chegar lá, porque o meu irmão era uma referência para mim. Eu queria ir também com ele, mas eu não sabia nadar. E de repente um colega meu estava do lado, aí disse, bora, eu lhe levo. Não chegou nem na metade do caminho. Aí eu não sabia pegar e eu peguei no pescoço dele. Aí eu afundei. Irmãos, agora pense no desespero. Hoje não era para eu estar aqui contando essa história. Agora imagina a agonia, você se afogando, tomando água e sem poder falar. Eu tenho uma vaga lembrança que eu vi o meu irmão longe, e eu fazia assim com a mão e morrendo afogado. E quando eu virei, eu vi o meu colega dizendo assim, ó, ele aqui, está aqui, mas só que ele não me salvou. Aí eu vi o meu irmão voltando desesperado, eu ainda vi, aí afundava, levantava. E eu ali, já morrendo. Era praticamente já o fim da minha vida. Só que de repente eu vejo um impulso. Meu irmão pegou por baixo e me jogou. Eu era bem magrinho, né? Mais magro, né? Eu sou magro ainda, mas era bem mais magro. Então ele jogou. E eu vi umas 3 ou 4 vezes ele jogando para fora. E eu cheguei no raso. E aí, irmãos, eu agradeci muito a ele por ele ser o meu herói naquele dia. Ele foi o meu herói. E eu sei que algum de vocês tem algum herói na vida de vocês, humanos, mas o nosso herói principal, claro que é Cristo, né? Mas o meu irmão salvou a minha vida naquele dia. Se não fosse ele, eu tinha morrido afogado. Porque o outro já estava com medo, deixou eu lá morrendo afogado e só apontou assim. E infelizmente, irmãos, eu tive a tristeza de saber da notícia que ele tinha falecido alguns anos atrás. Ele não morava mais com a gente, ele viajou para Goiás. Primeiramente ele salvou assim, em partes, a vida da esposa dele, que ela teve câncer de mama.
E ali ele lutou com todas as forças, gastou o que tinha e o que não tinha para salvá-la. Deus, né, foi maior e salvou, e os recursos que ele tinha. Salvou a minha cunhada e alguns anos depois, infelizmente, perdeu a sua vida. Deu infarto, parada cardíaca. E eu não tive, irmãos, o prazer de agradecer a ele pelo herói que ele foi na minha vida. Nunca contei isso para ele. E se ele estivesse vivo, eu ia dizer: irmão, muito obrigado por você salvar a minha vida. Porque mesmo na minha desobediência, eu tive consequências. Mas também eu tive um herói do meu lado, que estava ali o tempo todo comigo. Com uma situação difícil. Mas eu sei que ele me amava, mesmo do meu jeito chato, assim, às vezes desobediente, rebelde. Mas não tem como, irmãos, você não dizer que um amor entre irmãos é um amor incrível. Não tive mais contato com a minha cunhada, nem com os filhos dela. Não sei porquê. Mas eu confesso a vocês que, em meio a toda aquela situação, eu vi a preocupação que ele tinha comigo, a dedicação ali, mesmo reclamando, xingando, às vezes me batendo, mas ele me amava. Por mais que eu e você, irmãos, estejamos desobedientes diante de Deus, mas Deus, ele continua nos amando. Ele nunca vai deixar de nos amar. Mas uma coisa eu falo: obedeça. Obedeça aos comandos de Deus na sua vida. Não deixe, irmãos, de obedecer. Faça de tudo, mas não saia da presença de Deus. Faça o possível e até o impossível para não perder o seu passaporte para o céu. Porque Jesus prometeu que vai voltar. E eu creio que ele vai voltar. Mas para isso eu tenho que perseverar, irmãos. Eu tenho que lutar, eu tenho que fazer de tudo, com todas as minhas forças, para não perder o céu. E se você tiver esse desejo no seu coração nessa manhã, irmãos, de querer ir para o céu, de continuar junto com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos e até com seus inimigos, lute por isso. Conquiste, persevere e obedeça. Porque se vocês fazem por amor, essa obediência ela vai ser plena. Ela não vai ser superficial, ela vai ser profunda. E que cada vez mais Deus venha abençoar a vida de vocês, a vida dessa igreja de Campo Alegre. E continue, irmãos, nessa caminhada, porque é muito gratificante, é muito prazeroso viver essa essência, esse amor de Deus na minha vida e na sua vida. Santo Deus, querido Pai eterno, obrigado por o Senhor nos mostrar de que forma nós devemos obedecer a Tua lei e os Teus preceitos nas nossas vidas. Nós aprendemos também que não adianta só viver na teoria como fórmulas para a vida, como se fosse algo mecânico. Não, nós temos que viver na prática aquilo que o Senhor Jesus fez aqui no mundo, no planeta, na vida das pessoas. Nós queremos viver também essa essência e ajudar uns aos outros e amar uns aos outros também. Que a nossa vida não venha se resumir só em palavras, mas em ações, em atitudes. Viver de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, em constante obediência à Tua palavra e a cuidar uns dos outros também, assim como a lição nos ensinou. E que nessa manhã nós tenhamos um sábado deleitoso também na Tua santa presença, mesmo ao sairmos da Tua casa. Que onde nós estivermos, venhamos celebrar esse sábado com amor, com alegria e com muita dedicação. Pois nós sabemos que o sábado não é nosso. O sábado foi feito para nós repousarmos e fazer o bem a qualquer pessoa. Então nos ajuda, Senhor, a guardar todos os mandamentos, inclusive o santo sábado do Senhor. Porque isso é o dever de todo homem, viver de acordo com a obediência aos mandamentos. E ao sairmos da Tua casa, pedimos também a Tua santa proteção junto com os Teus anjos, até chegarmos aos nossos lares. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor infinito, por esse amor que nunca vai acabar. Então queremos viver esse amor
e viver, Senhor, com qualidade. E somos gratos todos os dias. Que a tua misericórdia ela venha ser presente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.